Olá, meninos, tudo bem? Então, nessa aula de hoje a gente vai começar o conteúdo sobre trigonometria no triângulo retângulo e a gente vai relembrar um pouquinho desse tema que vocês viram lá no ensino fundamental e que é de extrema importância e muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Para começar, meninos, vamos entender o que é a trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria nada mais é que a ciência responsável pelas relações estabelecidas entre os triângulos. Aqui, no caso, essas relações vão ser entre os triângulos retângulos. E um triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus. E esse ângulo a gente chama ele de ângulo reto. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Esse ângulo reto a gente chama ele, que é o ângulo de 90 graus. E aí a gente possui algumas características desse triângulo. A gente sabe que um triângulo retângulo ele possui os catetos e ele possui também a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o lado que fica de frente a esse ângulo reto. E os catetos é os lados que formam esse ângulo de 90 graus. E aí a gente sabe que a gente tem cateto oposto e cateto adjacente, que a gente vai ver mais para frente. A relação entre a medida desses lados, a gente tem uma fórmula para encontrar, que é através do teorema de Pitágoras. A gente sabe que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que quer dizer isso? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Da mesma forma que a gente tem uma relação entre a medida dos lados, a gente também consegue desenvolver uma relação entre os ângulos internos. O que a gente precisa saber? Os ângulos internos de um triângulo retângulo ou de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, se eu pegar esse ângulo beta, mais esse ângulo alfa, mais esse ângulo reto, que no caso é 90 graus, isso sempre vai dar 180 graus. E a gente consegue também estabelecer uma relação entre a medida dos lados e os ângulos internos, que no caso vão ser as mais simples que a gente vai aprender, que é seno, cosseno e tangente. Para estabelecer essas relações, a gente precisa entender o que é cateto oposto e cateto adjacente. Então, aqui a gente tem dois triângulos para a gente compreender quem que é cateto oposto e cateto adjacente. Primeira coisa que a gente precisa compreender, sempre o lado que está de frente a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa, não muda. Os outros lados vão ser cateto e cateto. Como que eu consigo determinar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente? Vai depender de quem? De onde está localizado o meu ângulo θ. Se meu ângulo θ está aqui, quem está distante do ângulo é o cateto oposto. Quem está encostado com o ângulo é o cateto adjacente. Só que ao invés de eu posicionar o ângulo aqui, se ele tivesse aqui, mudaria? Mudaria. Vamos fazer? Olha aqui. Vamos colocar o ângulo agora aqui em cima. Primeiro, vamos determinar onde está a hipotenusa. A hipotenusa sempre fica de frente a esse ângulo de 90. Se o ângulo θ estiver aqui agora, olha quem está distante do ângulo. Cateto oposto. Quem está encostado com o ângulo? Cateto adjacente. Se a gente analisar esses dois triângulos, a única medida que nunca vai mudar de posição é a hipotenusa. Ela sempre fica de frente ao ângulo reto. Quem que muda? Cateto oposto e cateto adjacente. Esses catetos sempre dependem de quem? De onde está localizado o ângulo. E aí, através disso, a gente consegue criar três relações, que é a do seno, cosseno e da tangente. Quem que é o seno? Para calcular o seno, a gente precisa do cateto oposto e da hipotenusa. Quem que é o cosseno? A gente precisa do cateto adjacente da hipotenusa. E a tangente a gente calcula utilizando os catetos. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para ficar mais fácil de você decorar, olha o macetezinho. Corri, caí na coca. Aí,
Para a gente determinar essas relações, a gente utiliza alguns ângulos notáveis, mas não quer dizer que só são esses. Existem outros, mas esse é os que a gente utiliza com mais frequência. Por isso que a gente chama ele de ângulos notáveis. E essa tabelinha você precisa saber de cor. Depois eu vou gravar uma musiquinha para ficar mais fácil de vocês decorarem. Para preencher é simples, ó, você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo isso dividido por 2. A raiz você coloca no 3 e no 2. Para tangente, você faz diferente. O que você vai fazer? Você vai fazer raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Isso daqui você tem que saber de cor. Então, preciso saber dos ângulos e preciso saber das fórmulas para calcular a medida dos lados de um triângulo. Corri, caí na coca. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Olha o que está pedindo no exemplo 1, meninos. Num triângulo retângulo, se é retângulo, eu já sei que é um triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus. A medida da hipotenusa, ele disse que mede 8 centímetros. E um dos ângulos internos possui 30 graus. Então, eu conheço já dois ângulos do meu triângulo, porque se ele é retângulo, ele tem um ângulo reto. E a gente sabe que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E o outro ângulo que eu conheço é o ângulo de 30 graus. Não importa onde você vai localizar isso no triângulo, meninos. Aí, o que ele está querendo saber? Na letra A, ele quer que a gente determine o valor do cateto oposto desse triângulo. Na letra B, eu quero saber o valor do cateto adjacente. E na letra C, o valor do terceiro ângulo desse triângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele não te deu o desenho. Você vai ter que desenhar, que fica mais fácil. Se é um triângulo retângulo, vamos desenhar um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Aí, ele disse que a hipotenusa mede 8. Aonde que fica localizada a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. E ele disse que a medida da hipotenusa vale 8 centímetros. Outra informação que ele me deu é que ele possui um dos ângulos internos com 30 graus. Então, eu sei que um desses dois ângulos vale 30. Pode ser esse ou pode ser esse, não vai mudar em nada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que um dos ângulos internos dele vale 30 graus. Na letra A, que é o que a gente vai fazer primeiro, eu quero saber a medida do cateto oposto, que eu não conheço. Vamos lá. Eu já determinei aonde está a hipotenusa, eu preciso saber aonde que está o quê? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o que está distante do ângulo. Então, aqui, ó, quem está distante do ângulo é o cateto oposto e é o que eu preciso encontrar. Estou querendo saber a medida do cateto oposto. Para isso, eu tenho que saber qual a relação trigonométrica que eu tenho que usar, se vai ser seno, cosseno ou tangente. Como que a gente vai preencher isso daqui para ficar mais fácil? Eu já falei um macetezinho para vocês. Ri, ca, e, na, coca. Aí, vamos lá. Eu tenho a hipotenusa e preciso encontrar o cateto oposto. Então, vamos analisar qual fórmula que a gente usa quando a gente tem hipotenusa e cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto, a gente vai calcular pelo seno. Por que tem que ser pelo seno? Por que eu não posso usar o cosseno? Porque o cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. E cateto adjacente eu não quero saber aqui agora. E para calcular pela tangente, eu preciso do cateto oposto e do cateto adjacente. Eu não tenho nem a medida do cateto oposto e nem do cateto adjacente, então eu não posso usar tangente. Então, a gente vai usar cateto oposto e hipotenusa, a gente calcula pelo seno. Então, seno do ângulo vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de qual ângulo? Seno de 30 graus. Vai ser igual
Cateto oposto não tem, então vamos deixar CO. Dividido pela hipotenusa, que vale 8. Seno de 30. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês teriam que decorar a tabelinha dos ângulos notáveis? Você vai ter que decorar, porque esses ângulos notáveis o exercício não vai te dar. Então, aqui na nossa tabelinha do ângulo notável, seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar de seno de 30, a gente tem 1 sobre 2. Esse valor aqui a gente sempre vai encontrar na tabela. Vai ser igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como que a gente resolve isso daqui? Multiplica, cruzado. 2 vezes CO vai ser 2CO. 8 vezes 1. Isolando o cateto oposto, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o cateto oposto vai ser 8 dividido por 2, que é 4 centímetros. Então, eu sei que o cateto oposto vale 4 centímetros. Agora, na letra B, o que o exercício está pedindo na letra B? Eu quero saber o valor do cateto adjacente. Cateto adjacente é o lado que está encostado com o ângulo. Vamos olhar qual fórmula que a gente vai usar? Se a gente vai usar seno, cosseno e tangente. Para achar o cateto adjacente, ou eu vou calcular pelo cosseno, ou eu vou calcular pela tangente, porque é as fórmulas que possuem cateto adjacente. Tanto faz, ou você calcula pelo cosseno ou pela tangente. Eu vou calcular pelo cosseno. Cosseno do ângulo vai ser igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho que cosseno de qual ângulo? Continua o mesmo ângulo, de 30 graus. Vai ser igual cateto adjacente eu tenho? Não, é o que eu estou procurando. Então, vamos deixar CA. Dividido pela hipotenusa, que vale cosseno de 30. Onde que você vai achar isso daqui? É na tabela. Você precisa saber de cor esses ângulos notáveis. Então, aqui, cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre, que vai ser igual cateto adjacente dividido por 8. Como que a gente resolve? Multiplica, cruzado. 2 vezes cateto adjacente vai dar 2CA. Quanto que é 8 vezes raiz de 3? Está multiplicando é fora, é como se tivesse 1 aqui, ó. Então, 8 vezes 1, 8 raiz de... Isolando cateto adjacente, 2 está multiplicando, passa dividindo. Não resolve dentro da raiz, você só está pegando fora. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4 raiz de 3 centímetros. E agora, respondendo a letra C, eu quero saber qual que é o valor do terceiro ângulo desse triângulo. Terceiro ângulo é esse que tá aqui, ó. Vamos chamar ele de X. Aí eu disse para vocês lá na explicação que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser quanto? 180 graus. Esse ângulo reto aqui, ele vale quanto? 90. Então, eu já tenho quanto? 90 mais 30. Eu já tenho 120 graus. Para 180, falta quanto? Para 180, falta 60, ó. 60 mais 30, 90. 90 mais 90, 180. Então, esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. É isso, meninos, o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo.